Galera, salve, salve. Está retornando aqui para a segunda parte da aula sobre imperialismo, então. E no primeiro vídeo deu um pequeno problema técnico. Eu já ia dividir a aula em duas partes mesmo, para não ficar muita informação, né? Muito, eventualmente, longo. Só que eu continuei falando para me despedir de vocês, explicando que dividiria o vídeo, porém teve um problema técnico no aplicativo, né, no programa. Continuou a tela apresentada, a minha imagem falando, mexendo a boca, só que sem o som. Então, eu não consegui me despedir devidamente de vocês na primeira aula sobre imperialismo, né? Então, a gente vai retomar a partir de agora. Eu vou dividir a tela aqui com vocês, no caso, para nós continuarmos lá nos slides, né? Para a gente ir explicando para vocês. Vamos lá. Bem, então na primeira parte do vídeo, a gente parou falando aqui sobre o segundo subtópico, né? Sobre o evolucionismo, o qual o Herbert Spencer dizia o quê? Que nessa teoria dele, os brancos, né, de origem europeia tinham atingido um nível superior, quer dizer, o ápice, o máximo da evolução humana. E as outras raças, né, a gente vai colocar entre aspas, eu já vou explicar por quê, estavam em níveis inferiores, aliás. Então, por exemplo, os indígenas, né, asiáticos e a população de origem negra, né, também. Então, os brancos eram superiores, infelizmente, nessa teoria absurda, né? Tão absurda quanto a teoria presente aqui no terceiro subtópico, no racialismo, que tem essa teoria que era mais proeminente, que ficou mais conhecida, que chamava de teoria racista, e foi idealizada, né, desenvolvida por esse cara aqui, o Arthur de Gobineau, que era francês. O que ele dizia na teoria racista? Racista de raça mesmo, né? Que a gente já tem que dizer que é um termo em desuso, porque raça normalmente se refere a animais. E os seres humanos não têm raça, os seres humanos têm etnias. Então, a etnia trata da questão cultural, da questão religiosa, e não se refere à cor da pele. Porque, por exemplo, branco, ok. Nós temos um branco brasileiro que não é igual a um branco alemão. Então, não tem como falar em raça branca, porque mesmo entre si os brancos são diferentes, os negros são diferentes. Um negro camaronês, por exemplo, não é igual a um negro sul-africano. Mesmo os indígenas brasileiros têm diversas diferenças entre eles, de idioma, de aspecto físico. A gente fala, indígena é tudo igual. Nunca. Muito pelo contrário, eles têm algumas crenças diferentes, né, como eu já falei da questão de idioma. Então, essa questão de raça, ela está em desuso e tomara que o mais rápido possível ela acabe sendo abolida, extinta de vez, para que a gente consiga, né, nos ver como semelhantes, né, que nós possuímos algumas diferenças, porém não dá para classificar a gente em raças, né, para tentar eliminar de uma vez por outra, né, de uma vez por todas, todo esse racismo, esse preconceito forte que tem não só no Brasil, mas também espalhado pelo mundo, né. Então, na teoria racista do Gobineau, né, voltando, o que ele dizia? Que a espécie humana tinha 3 grandes grupos. Então, numa ordem crescente, como os menos desenvolvidos, mais primitivos, né, os mais atrasados, estavam os negroides, que seriam, né, os negros, africanos e seus descendentes. É mais uma ideia absurda, né? Entre os brancos que estavam no ápice, né, no topo, e os negroides, né, os negros que estavam bem na base, bem abaixo, no nível intermediário, a gente tinha, nessa teoria, no caso, os mongoloides, né, que eles chamavam. Existe um país na Ásia chamado Mongólia, que fica abaixo da China. Então, se vocês quiserem localizar geograficamente no mapa com mais facilidade, basta procurar China, que vocês facilmente, né, rapidamente encontrarão a Mongólia também, até porque é um país bem extenso, né, um território bem grande. Então é tranquilo, é fácil de achar. E nessa teoria, eles acreditavam que esses povos asiáticos e indígenas, eles tinham semelhanças físicas, e também de cor de pele, e que eles teriam surgido na região que é a atual Mongólia. Por isso que mongoloides. Então, eles eram mais avançados que os negros, e claro que bem menos avançados que os brancos nessa teoria absurda.
e os brancos, né, os caucasoides, como ele chamava, no topo. Então, esses três subtópicos aqui, essas três teorias, o cientificismo, o evolucionismo e o racialismo, foram todas mentiras, né, científicas e teóricas criadas naquela época pelos europeus, né, e os brancos de origem europeia, principalmente nos Estados Unidos, para justificar esse absurdo de se dominar outros povos, né, de levar a civilização, progresso, desenvolvimento, já que eles estavam no ápice da evolução humana, já que eles eram o povo superior em relação aos povos não brancos, então nada mais natural, né, que eles levassem essa civilização, esse progresso todo para os outros povos. Certo? Por mais absurdo que fosse, é importante, né, a gente trazer dessas ideias e o que elas representaram para a época, porque na época elas ganharam muita força. Tanta força que a gente está estudando 160 anos, 150 anos depois, né? Então, elas, infelizmente, influenciaram muitas mentes por aí, né? E ainda influenciam, por incrível que pareça. Seguindo aqui, a gente tem as principais características, né, do imperialismo nesse momento. Então, a gente tinha a prática do neocolonialismo. O que era o neocolonialismo? O neo é um termo grego que significa novo. Então, o que era? O novo colonialismo, uma nova forma de colonizar, que é muito parecida com o colonialismo, por exemplo, que teve aqui nas Américas. A gente vai usar o Brasil como exemplo mais próximo, mais prático, por ser o nosso país, quando os portugueses dominaram aqui o nosso país e colonizaram, a partir de 1500. Então, qual que era a forma de exploração de trabalho que os portugueses aqui no Brasil usavam e os espanhóis no restante da América do Sul, né? Era a escravização. E qual que é a mudança para esse neocolonialismo, né, para essa nova forma de colonizar? Justamente a exploração do trabalho. Então, aqui embaixo, nesse subtópico do neocolonialismo, onde está o cursor do mapa, é um trabalho assalariado por conta do contexto da época. Era um contexto diferente. Então, a gente tinha a Revolução Industrial, né, e tem esse esqueminha aqui. Então, numa indústria, necessita-se de matéria-prima. Então, essa matéria-prima é enviada para a indústria. A gente já conversou sobre isso lá na primeira aula. Nessas indústrias, há a produção. A partir do momento que o produto se concretiza, ele tem que ser comercializado, né? Ele não pode ficar ali estocado, senão, claro, os produtores têm prejuízos. E esse produto ele vai ser comercializado tanto para o mercado interno, quer dizer, para o próprio país onde ele é produzido, como para exportação, quando é enviado para outros países. E tem que haver o consumo. Então, para haver o consumo, para que essa cadeia produtiva, né, e de lucro não se quebre, como que há o consumo se fosse como era no colonialismo e se mantivesse a escravização? Seria inviável, seria impossível. Então, eles adotaram o quê? A tática de explorar essas populações colonizadas, porém com o pagamento de salários. É claro que os salários eram pífios, né, baixíssimos, mas justamente para que eles pudessem ter uma forma de consumir esses produtos que eram produzidos nos países industrializados da Europa. Então, vamos fazer um exercício prático. Por exemplo, a Inglaterra foi o país que mais dominou territórios, e um dos principais territórios que ela dominou na África foi a África do Sul. Então, eles iam, retiravam as matérias-primas da África do Sul, enviavam para as indústrias inglesas, elas produziam esses produtos, e durante muito tempo, a Inglaterra teve monopólio nas indústrias, quer dizer, era o único país industrializado até que a Revolução Industrial atingisse a França, a Alemanha e outras regiões do mundo. E com isso, a Inglaterra ganhou muito dinheiro, tanto que não à toa a Inglaterra já era a potência mundial a partir do momento que a Revolução Industrial surgiu, só que com esse movimento de neocolonialismo, de imperialismo, onde, né, a gente conversou que ela teve mais territórios na África, ela aumentou demais a condição dela de potência, por conta de monopolizar, né, tanto a maior parte dos territórios da África, os territórios mais ricos em recursos naturais, e essa produção industrial toda. Então, é um exemplo bem prático de como que acontece isso. E aí, conforme ela produzia esses produtos, se nós tivéssemos, por exemplo, um contingente gigantesco de escravos, como que ela ia conseguir o lucro vendendo, né? Tendo esse comércio e o consumo? Não teria. Então, por conta disso, os trabalhadores
Até hoje, infelizmente, tem condições, né, precárias de trabalho, na maior parte dos casos, mas naquela época ainda mais. Mas era o mínimo de salário necessário para que eles conseguissem consumir e dar esse lucro, esse retorno para a Inglaterra no primeiro momento e depois para os demais países, né, para as demais potências industriais imperialistas, né? Certo? E aqui no último tópico, algo que é similar entre o neocolonialismo e esse colonialismo anterior, que é a dominação cultural, essa imposição cultural, quer dizer, dos idiomas, por exemplo, da religião, africanos que falam francês, que falam inglês, português, como Angola, Moçambique, né, que falam o mesmo idioma que a gente aqui no Brasil. Porém, é óbvio que originariamente eles não tinham esses idiomas. Eles falavam dialetos locais desses povos africanos e a imposição cultural fez com que esse idioma fosse obrigatoriamente utilizado por eles também. Outro exemplo da religião católica, né, e as demais religiões cristãs, que não eram religiões originárias desses povos também, e acabaram se tornando por conta da imposição militar, né. E a questão econômica, quer dizer, dessa dominação, toda essa exploração do trabalho que se tinha, do roubo dos recursos e riquezas naturais pelos países europeus. A questão política, que, claro, não havia a possibilidade desses povos terem o domínio político das suas situações. Eles eram dominados politicamente e militarmente pelos países colonizadores, né, pelos países europeus que dominaram as regiões lá na África, na Ásia e na América, como eu comentei com vocês, né? Passando aqui, a gente tem as consequências. Então, por exemplo, o primeiro subtópico aqui do desenvolvimento dos meios de transportes, principalmente transporte rodoviário, aliás, ferroviário, né? As ferrovias, quer dizer, para a rodagem dos trens, foi algo positivo que o neocolonialismo trouxe. Por quê? Naquele momento, a África não tinha ainda vias de interligação, né? Então, eles perceberam que para facilitar o acesso de uma região a outra da África, seria interessante criar essas ferrovias. E lógico que depois eles levaram isso para a África. Aqui no Brasil também os ingleses investiram bastante nas ferrovias, aqui na cidade de São Paulo mesmo, né, onde eu moro. Então isso facilitou bastante. Então eles tinham planos, né, às vezes até mirabolantes, como por exemplo de construir uma ferrovia que interligasse, né, o Egito, lá no extremo norte da África, até a África do Sul, no extremo sul da África. Os ingleses tinham esse plano. É óbvio que eles não conseguiram, e eles viajaram demais pensando que isso seria possível, né? Enfim, são milhares e milhares de quilômetros do Egito até a África do Sul, mas era uma ideia que eles tinham. Porém, outros projetos mais viáveis, mais fáceis de serem concretizados, eles fizeram. Então, isso ajudou bastante, né? Porém, é claro que esse movimento de dominação, né, de neocolonialismo e de imperialismo, ele trouxe mais consequências negativas do que positivas, né? Então, por exemplo, na África se tinha um equilíbrio tribal, a qual as fronteiras eram respeitadas, né? Por esses povos que habitavam a África antes dos europeus chegarem, nesse processo de dominação de territórios. Então, cada reino, cada tribo africana tinha o seu território, e respeitavam o território um do outro. Até o momento que os europeus chegaram, juntaram essas populações todas e depois, quando teve um movimento de descolonização, quer dizer, quando os europeus foram embora e esses países foram conseguindo independência, até hoje ocorrem guerras civis por conta disso. Quer dizer, os europeus foram embora, então qual povo vai dominar? Né? A gente tem vários casos, por exemplo, em Ruanda, né, onde tem os Tutsis e os Hutus, que são dois povos que eram opostos durante a dominação que os belgas fizeram em Ruanda, um país africano, né? E aí, quer dizer, depois que os belgas foram embora, quem que ia assumir o poder? Os Tutsis ou os Hutus? E aí iniciou-se uma guerra civil extremamente sangrenta, com centenas de milhares de mortos, que tem as suas consequências em Ruanda até hoje, por conta disso. Os europeus saíram e deixaram as fronteiras, né, parecem até que foram desenhadas com régua. E esses povos começaram a entrar em conflito por conta disso, porque as fronteiras de respeito e de tolerância entre eles haviam sido desfeitas. E aí os europeus jogaram todos num caldeirão só,
e, infelizmente, virou um caldeirão de pólvora entre esses povos que assola a África com guerras civis violentíssimas e sangrentas até hoje, né? E nesse último subtópico aqui, quer dizer, esses conflitos entre até as próprias potências, né, imperialistas, industriais, foi aumentando. No primeiro momento, eles tentaram resolver de maneira diplomática, né, com tratados, com conversas, com conferências, para que houvesse uma maior igualdade, né, que a divisão dos territórios na África, principalmente, fosse feita de maneira mais igualitária. Porque vendo aqui, eu vou compartilhar um mapa aqui com vocês, deixa eu só colocar aqui, né? A gente vai poder ver aqui no mapa, por exemplo, como eram os domínios de alguns países europeus na África. A gente vai ver que alguns tinham muito mais domínios do que outros. E isso foi algo extremamente complicado naquele momento. Porque os países que tinham mais territórios, é óbvio que eles não iam compartilhar com aqueles que tinham menos. Então, por exemplo, aqui a gente tem em vermelho os territórios pertencentes à Inglaterra, e em azul os territórios pertencentes à França. E a gente consegue ver que os dois possuíam muito mais territórios em relação aos outros, que era Portugal, Bélgica, Alemanha, Espanha. Então, a Itália também tinha um território aqui, né, verdinho, aqui no norte. Então, esse era o problema. Esses que tinham menos território, como Itália, Alemanha, Espanha, eles queriam mais territórios. E é claro que a Inglaterra e a França, possuindo mais territórios, não iam compartilhar com esses que queriam ter mais. E essas divergências, né, territoriais por disputas de territórios não sendo resolvidas de maneira diplomática, eles partiram para a guerra. E essa guerra foi qual? A Primeira Guerra Mundial. Então, a principal consequência desse processo todo de imperialismo e neocolonialismo, além de ter trazido seríssimos, né, gravíssimos problemas para a África, as guerras civis, né, a fome, a miséria, a destruição do continente, também trouxe para os próprios europeus, que foi a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial será o tema da nossa próxima videoaula, né, nosso tema 2 desse terceiro ano, e eu espero que a aula tenha sido proveitosa, e eu vou tirar aqui o compartilhamento de tela com vocês para a gente fazer a finalização, né? Então a gente se fala no próximo tema sobre a Primeira Guerra Mundial aqui no terceiro ano, e quem tiver interesse, né, vocês que estão no terceiro, ou mesmo quem está no segundo, tem outros vídeos também aqui no meu canal sobre os temas de primeiro ano do ensino médio, de segundo ano do ensino médio também, até para vocês fazerem revisão, para quem pretende prestar os vestibulares, né, e ir se atualizando e relembrando, né, revisitando algumas outras temáticas, né, outros conteúdos que seriam de séries anteriores. E para quem estiver no primeiro ou no segundo, né, enfim, tiver interesse também em ver algo que seja do terceiro ano, do segundo ano, está tudo aqui disponível, ok? Então, até mais, valeu, salve para todos vocês, fiquem bem.